Boa noite, irmãos. Saúde, paz e prosperidade a todos. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite e pedir que Ele nos abençoe, traga para nós a Sua palavra, a revelação, aquilo que Ele quer compartilhar conosco através da Sua palavra. Pai de amor, de bondade e misericórdia, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e lhe agradecemos, Senhor, por cada irmão e irmã que participa conosco, Senhor, desse nosso culto, os que estão aqui, os que ainda vão chegar, que o Teu Espírito Santo possa direcionar as nossas vidas, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, na Tua verdade. Pai, ensina-nos a viver conforme a Tua vontade, leva-nos através da Tua palavra, nos leva a entender, a compreender as verdades. Pai, se existe alguma coisa em nós atrapalhando, impedindo, algum bloqueio, alguma barreira, Senhor, se existe alguma coisa que está tentando bloquear a ação do Teu Espírito, Senhor, na nossa transformação, se existe algo que nós, Senhor, estamos cultivando em nossa vida, que o Senhor venha retirar em nome de Jesus. Se existe alguma coisa atrapalhando, algum bloqueio externo, maligno, diabólico, humano, que o Senhor venha retirar pelo poder em nome de Jesus. E que nessa noite o Teu Espírito trabalhe em nós, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra. E que depois deste culto, o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, para que a gente possa aplicar os princípios da Tua palavra como uma verdade em nossas vidas. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, queridos. Meus irmãos, nós estamos começando a trabalhar este mês, com este assunto que começamos na quarta-feira passada, falamos um pouco neste domingo, que é esta campanha nacional da nossa igreja, da Casa da Bênção no Brasil. Uma grande parte das nossas igrejas estão fazendo essa campanha, que é Filho Volta para Casa. Esse é o tema da campanha, Filho Volta para Casa. E nós vamos estar falando durante algumas semanas sobre isso, trabalhando, ensinando. Então a gente tem todo um projeto, uma estratégia de trabalho. Na semana passada eu passei para vocês o vídeo aqui, para que a gente pudesse assistir juntos, né? Vocês estavam assistindo aqui, eu estava sentado ali na cadeira ali atrás, também estava assistindo, já tinha assistido antes, assisti de novo, já tinha ouvido o São Moisés falar numa reunião de liderança sobre este assunto, e depois ele fez essa gravação para compartilhar com a gente. Hoje eu enviei para os pastores este mesmo vídeo e pedi: pastores, enviem para os líderes, para que possa ser repassado na célula de discipulado, para a gente poder ver mais de uma vez. Não tem problema, irmãos. O que não pode é não ver. Ver 1, 2, 5, 10, não importa. O que não é para não ver. Tá? Então, quantas vezes você vai ver ou vai compartilhar, tudo bem. Quanto mais a gente vê, mais a gente aprende e entende o processo. A palavra que Deus tem dado à liderança da igreja, que esta campanha deste ano vai ser uma campanha para trazer filhos de volta. Filhos de volta para casa. Essa campanha trabalha com desigrejados, que são aqueles que se afastaram, mas não estão vivendo a vida louca, procuram cultivar ainda alguma fé, talvez oração, talvez uma leitura bíblica. As pessoas ainda têm um certo temor, um certo respeito. A gente chama isso, eles se autodenominam desigrejados, né? E tem o desviado também, que já é aquele que voltou a fazer as coisas erradas, talvez voltou até ser pior do que era antes. Em resumo, é trazer de volta aquele que está fora da casa. Este é o objetivo desta campanha. Este desafio vale tanto para pessoas que já foram da nossa igreja e se afastaram, como também para outras pessoas de outros lugares, outras denominações que se afastaram e que precisam voltar para a casa de Deus, talvez para a casa onde eles estavam não queiram voltar, ou de repente o pessoal não está nem de braços abertos para receber, né? Uma pessoa que se afastou para voltar. E a palavra que nós recebemos é para
a gente trabalhar, orar, jejuar, enfim, fazer todo um projeto visando alcançar essas pessoas. Pessoas próximas a nós, conhecidos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho ou da escola, da faculdade, independente de qual denominação essa pessoa frequentou, se foi a nossa ou não, está afastado de Jesus, o nosso objetivo é trazer essas pessoas para Jesus. E nós temos um alvo, uma data, para fazer um primeiro evento, que é o Encontro dos Filhos, que vai acontecer no dia da Santa Ceia, agora de junho, dia 14 de junho, nós teremos a Santa Ceia. Então a gente tem um mês pela frente para trabalhar, vamos ter 21 dias de jejum, começando a partir do dia 25, vai até o dia 14, que é domingo, sendo esses 21 dias de jejum e oração, nos preparando para este momento. Este é o comando que recebemos, e a gente vai dando os detalhes, a gente vai usar como uma ferramenta de abordagem, uma pulseira, uma pulseira muito bonita, de borracha de silicone, que está escrito "Eu sou filho", que a gente vai presentear a pessoa que a gente vai convidar para vir para a reunião dos filhos, o encontro dos filhos, a gente vai presentear essa pessoa com essa pulseira de silicone e falando: a gente vai ter uma reunião para o encontro dos filhos e eu gostaria que você pudesse participar com a gente lá. A gente vai dar uma impactada, dar uma assustada nas pessoas, porque geralmente as pessoas que se afastam da igreja, eles têm uma briga interna sobre continuar sendo filho ou não. E filho é sempre filho, irmãos. Filho não deixa de ser filho. Um dia filho é sempre filho. O filho pode estar afastado, o filho pode estar longe, o filho pode estar fora da presença ou da casa do pai, mas ele não deixa de ser filho. A partir do momento que ele entregou a vida para Jesus, foi batizado, ele se tornou um filho de Deus. Agora a opção, ou por circunstâncias, a pessoa se afastou. Então é um encontro de filhos. Então a gente quer trazer o filho de volta para casa. Quando o filho, na parábola do filho pródigo foi embora, ele estava todo errado, vivendo uma vida louca. Quando ele voltou, ele foi recebido como filho, porque filho ele era. Independente do que ele fez, ele era filho. Então, irmão, nós não estamos aqui justificando o pecado nem coisa errada, não. Porque a ideia é que a pessoa volte para poder colocar a vida em ordem na presença de Deus, não é para poder ficar vida louca frequentando a igreja. É só um princípio do filho voltar para casa, porque Deus sempre quer trazer os filhos de volta. Então, tudo que a gente vai preparar nos domingos e nas quartas-feiras está focado nesse propósito de trazer filhos de volta para casa. Inclusive o nosso tema hoje é filhos de volta. Vamos ler? A gente vai conversando e de repente em algum momento eu explico algum ponto para vocês, se for necessário, dentro dessa campanha. Vamos lá então. O coração de Deus sempre desejou trazer de volta aqueles que se afastaram. Quando a presença manifesta do Senhor toca uma vida, ela produz amor ágape, um amor que não desiste, não abandona e não ignora os filhos que estão longe. Esse amor nos move a buscar, cuidar e restaurar. Quer dizer, a vontade de Deus sempre é trazer os filhos de volta para casa. E quando nós estamos vivendo com Deus, estamos na presença dEle, o amor de Deus toca em nossa vida, trabalha em nossa vida, para que a gente possa ter esse sentimento de desejar que os nossos irmãos que estão afastados voltem para o Senhor. A gente tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não cair naquele ponto de ficar como um filho mais velho na parábola do filho pródigo. Quem era o filho mais velho? O filho mais velho era aquele que ficou. Ele fez alguma coisa errada a princípio? Não, ele ficou. O irmão foi embora, gastou dinheiro, fez coisa errada, viveu a vida louca? Sim. Aí ele se arrependeu, voltou, o pai o recebeu. Quando ele tem a notícia de que o irmão voltou para casa, qual deveria ser a reação dele, vocês acham? Devia fazer o quê? Receber com alegria, celebrar, porque o seu irmão voltou.
Mas qual foi a reação dele? Foi uma reação de quê? De crítica, né? A Bíblia não fala em nenhum momento que ele foi falar com o irmão. Nenhum momento fala que ele foi falar com o irmão. Ele chama o pai, né? Ele está do lado de fora da casa, ele não quis nem entrar. E ele fala com o pai: como é que o senhor fez isso? Ele fez isso, ele fez aquilo, e ele dá até a entender que ele tinha informação do irmão. O pai achava até que o irmão já estava morto, pelo que ele fala: meu filho que estava morto, ele viveu. Já o filho mais velho diz assim: mas ele foi embora e gastou a herança com as prostitutas. Como é que ele sabe disso? Quer dizer, ele teve alguma informação do irmão, mas ele não fez nada para trazer o irmão de volta, para socorrer, para trazer o irmão de volta, porque o irmão chegou no fundo do poço, né? O irmão dele estava no fundo do poço, e ele tinha informação do irmão. O pai não tinha, o pai achou até que o filho tinha morrido, mas ele sabia por onde o irmão, ele tinha informação, mas ele não se preocupou. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente começa a ficar orgulhoso porque a gente ficou na igreja, porque a gente está na igreja. Mas tem que ser grato a Deus, sim, tem que se sentir feliz por estar firme, sim. Irmãos, a gente precisa ter um sentimento de gratidão, porque a gente não se perdeu, alguém de repente afastou e Deus trouxe de volta, maravilha. Eu comecei a igreja quando eu tinha 13 anos, que eu entreguei minha vida para Jesus, já completou 45 anos. Agora, dia 21 de julho, vai completar 45 anos que eu fui batizado. Eu entreguei a vida para Jesus mais ou menos uns 3 meses antes do batismo, porque foi o próximo batismo que teve, foi esse em julho. Então, vendo aí, fazendo as contas do tempo, eu não sei exatamente a data que eu entreguei a vida para Jesus, eu sei a data do batismo, mas quando eu entreguei a vida para Jesus, mas eu sei que foi uns 3 meses antes do batismo. Então, agora já completaria 45 anos que eu entreguei a vida para Jesus. Graças a Deus, eu nunca saí da igreja, nunca me afastei. Eu tinha 13 anos, vivi a minha adolescência, passei na presença de Deus, passei por muitas dificuldades, muitas lutas. Em momentos eu tinha muita gente por perto, em momentos eu estava literalmente sozinho, mas graças a Deus eu nunca me afastei, sempre tive um propósito. Mas eu não vou julgar quem passou por algum problema, por alguma luta. Só quem sabe da sua dor é a própria pessoa que teve a dor. O nosso papel de quem está na igreja é orar para que Deus traga os filhos de volta, para que Deus restaure, para que Deus encha a sua casa. E não é porque eu sou pastor que eu quero a casa cheia. Quando fala encher a casa, significa os filhos estarem de volta. E nós não estamos aqui para julgar essas pessoas, tá? A gente ensina a palavra, fala a verdade, não é para passar a mão em cima do pecado, nem nada, irmãos. Mas o coração de Deus quer que os filhos voltem. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está contando para quem? Para judeus. Os judeus, teoricamente, serviam a Deus, mas no meio dos judeus tinham muitos que estavam afastados de Deus, às vezes até achavam que estavam perto de Deus, e outros que viveram a vida errada deles. E quando Jesus fala de voltar, ele está falando para a gente que já conhecia Deus. Aquele filho, ele não era um filho sem pai, que conheceu o pai, ele já tinha um pai, e ele se perdeu. Então, quem se perde já tendo pai é alguém que se desviou. Então, essa é a realidade bíblica. E quando Deus trabalha em nosso coração, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar enciumado, orgulhoso ou preocupado se alguém voltar, alguém vai tomar o nosso lugar ou tomar o que é nosso. Não existe isso. Não existe. O pai falou para o filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é seu, não mudou nada, continua sendo seu. Não é porque o seu irmão voltou que ele vai querer pegar o que é seu. O que era dele, ele é dele, o que é seu, filho. Né? Então, irmãos, a gente tem que ter um coração de se importar com as pessoas, né? Sejam não crentes ou crentes que já se afastaram, porque Deus quer que os seus filhos voltem para casa. Vamos lá, vamos ver o texto bíblico.
Na Bíblia, Deus revela seu desejo de reunir os seus filhos. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua própria terra. Ezequiel 37, 21. Deus não se conforma com filhos dispersos. Ele continua chamando, atraindo e restaurando. E quem vive na presença manifesta, recebe também esse mesmo sentimento no coração. Essa passagem aqui é a passagem de Ezequiel 37, é a passagem do Vale de Ossos Secos. Está no finalzinho. E aí depois que Deus dá a visão e todo aquele processo dos ossos se levantarem, a palavra profética de Ezequiel, e aí Deus fala, que Ele quer reunir os seus filhos de volta na casa. No caso aqui, o primeiro princípio dessa palavra fala, a gente entende que é a nação de Israel. Mas, quando nós olhamos para esse texto, dá para nós entendermos também o quê? Que qualquer pessoa que está afastado de Deus e que pertence a Ele, Deus quer trazer de volta. Irmãos, e nós precisamos entender os contextos das situações. Existe a pessoa que ele vivia a vida cristã e por um momento de fraqueza, ou é difícil você poder falar sobre isso sem às vezes acabar criando um julgamento. Alguém se afastou da igreja porque resolveu voltar para a vida de pecado, ou criar um pecado novo, que não tinha feito ainda. Matou a família, ou pecou, foi para o vício, enfim. E a pessoa se desviou, se afastou por causa de pecado. Isso é errado, claro. Agora, irmãos, existem muitas pessoas também que são vítimas de pessoas dentro da igreja ou que estão se afastando da igreja, que são arrastadas junto no processo. Eu vou explicar isso para vocês. Aqui, esse povo aqui estava na Babilônia e Deus estava dizendo que ia trazer de volta. Não foi todo mundo que estava ali que pecou, que se afastou de Deus. Foi uma geração anterior que, de certa forma, foi desagradando a Deus. Em algum momento o castigo veio. No meio desse pacote aí, tinha Daniel e seus amigos, tinha o próprio profeta Jeremias, que não eram pessoas com a vida errada. Mas como é um pecado da nação, lembra que já falou com vocês de pecado da nação? Pecado que liderança aprovou e depois o povo entrou também, é um pecado da nação. Então foi todo mundo. E aí Deus está dizendo, eu vou trazer de volta. Então você tem tipos diferentes e causas diferentes pelas quais as pessoas se afastaram da igreja. Não estou justificando nenhuma delas, mas estou procurando entender o que se passa no coração das pessoas. Por quê? Porque em algum momento a gente vai conversar com as pessoas. E quando você vai conversar com as pessoas, você tem que entender a dor dela. Uma caiu porque pecou. O outro pode ter ficou magoado com alguma coisa, ficou chateado com a igreja, houve algum problema na igreja, e essa pessoa se afastou, ela pessoalmente, e se afastou da igreja. Agora existem pessoas que foram colocadas num pacote e foram arrastadas da igreja. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela teve um desentendimento com o pastor da igreja. Não concordava com algumas coisas, foi falar com o pastor, essa pessoa é uma pessoa de sangue quente. Aí foi conversar com o pastor que também tinha sangue quente. Aí bateram boca, discutiram, não se entenderam. E essa pessoa decidiu que não ia mais naquela igreja. Nunca mais ia naquela igreja. Aí o que acontece? Ela tinha filhos.
quando a mãe sai, os filhos geralmente vão juntos, né? Somente porque não eram adultos ainda. Então ela tinha um filho envolvido com a igreja, com as coisas da igreja, adolescente, né? Estava aprendendo a tocar, estava lá com a meninada, enfim, estava envolvido ali. Aí ela resolveu sair, e aí arrumou uma outra igreja para ir lá perto da casa dela e tal, e começou a frequentar essa igreja durante um tempo. Só que esse adolescente, ele não se adaptou desse lugar. Ele ia para a igreja junto com a mãe, mas ele não fez amizade. Então ele sentava lá no fundo do cavalo dele, quieto. Quer dizer, ele perdeu aquele relacionamento que o fazia ficar ali, se envolver um pouco mais, e gradativamente o que aconteceu? Os colegas de escola começaram a puxá-lo para ficar mais, porque agora os únicos amigos que ele tinha eram os da escola, de igreja não tinha mais, porque a mãe não ia mais na igreja, ele não tinha mais contato com aquela pessoa, porque ele dependia da mãe para ir na igreja. Resumo da história, ali ele conheceu as drogas, e aí a vida foi se perdendo, viveu a vida toda louca, mas não estou dizendo que a culpa exclusivamente é da mãe, mas ele foi uma vítima de um desentendimento da mãe com o pastor. Não estou dizendo que o pastor está certo, ou que a mãe está certa, ou que o pastor está errado, ou que a mãe está errada. Eu estou dizendo que as nossas ações muitas vezes arrastam outras pessoas com a gente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, irmãos, existe os que se chatearam e saíram da igreja, ou foram ofendidos, sei lá, e saíram da igreja, tiveram algum problema. Existem os que se desviaram, e existem aqueles que ficaram no meio do bolo. Gente que foi contaminado por fofoca, gente que foi alvo de fofoca na igreja, ficou chateado, não veio mais. Gente que foi contaminado por murmuração de outros crentes na igreja. Os murmuradores geralmente não vão embora, viu, irmãos? O murmurador, geralmente ele é fiel. Ele murmura, mas ele é fiel. E aí ele tira outras pessoas da igreja, as pessoas saem da igreja. Já contei para vocês aqui a história que tinha lá em Santo André, que foi descoberto depois de mais de anos, na igreja, que tinha um irmão que ficava na porta, que ele aconselhava as pessoas que chegavam, o visitante, ele aconselhava a não entrar na igreja. Já viram isso? A pessoa chegava, não sei o que, não, aqui não, aqui tem muito problema, não sei o que, indicava outra igreja, falava, não, aqui não, a pessoa desistia na porta. E o cara falava mal da igreja e nunca saiu da igreja. Velho, vai embora, some, pelo amor de Deus, mas não fica aqui não. Vocês entenderam as loucuras que acontecem, irmãos? Então, a gente tem uma gama de pessoas em situações diferentes. Alguém que pecou e precisa ser restaurado, consertar a vida, alinhar a vida, consertar e voltar para Jesus. Nós temos as pessoas que de alguma forma se ofenderam, se magoaram, se escandalizaram com alguma coisa na igreja, precisam ser restauradas na sua fé, na sua confiança. Nós temos as vítimas desse processo, gente que foi arrastado junto, quando alguém da família saiu carregando todo mundo, né? Saiu da família, às vezes leva todo mundo junto, ou amigos saem, o outro sai também, sem nem saber que está saindo. Aqueles que foram alvos talvez de uma fofoca, de uma contenda ou de uma murmuração e saíram também, talvez não tinham firmeza. Então você percebe que são muitos os motivos pelas quais as pessoas deixam a igreja. E eu estou falando, por que eu estou abrindo isso tudo para você entender que quando você for falar com alguém, convidar alguém para estar conosco, para vir participar conosco de alguma coisa da igreja, você vai ouvir motivos diferentes, vai ouvir realidades diferentes. Então você tem que estar buscando a Deus uma direção para você ter a palavra certa para essa pessoa. Porque não existe uma palavra única, porque as pessoas têm problemas diferentes. Né? Então a gente tem que estar preparado para lidar com essas pessoas. Qual o problema que elas enfrentaram, qual é a dor que elas têm, a mágoa que elas têm, ou o pecado que elas ainda carregam, como é que nós vamos tratar isso? Como é que a gente vai conversar isso? Porque a gente vai ser a ponte entre essas pessoas e a igreja. Então existem muitos motivos. Aqui na nossa história, o Senhor está dizendo, eu vou trazer os filhos de volta, mas muitos desses filhos aqui não fizeram coisa errada, mas foram
arrastados dentro do problema da nação, né? Tinha gente errada, precisava ser tratada por Deus, sim, ninguém está querendo passar a mão na cabeça de ninguém, mas tem que ser tratado. Mas tem gente que tem que simplesmente ser restaurado, porque ele foi levado e nem soube por que foi levado. E tem muita gente afastada da igreja até hoje que nem sabe direito por que saiu. Mas depois, irmãos, a pessoa entra naquela questão de como é que eu vou voltar? Como é que eu volto agora? Né? Então a gente tem que estar preparado para isso aí também. Vamos lá, continuando aqui. Jesus mostrou isso claramente na parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha alcançar, achá-la? Lucas 15, 4. O amor ágape não espera os afastados simplesmente voltarem sozinhos. Ele vai ao encontro, ele intercede, liga, abraça, aconselha e demonstra cuidado genuíno. Então, primeiro nós vimos que Deus quer trazer de volta. Aqui também Jesus está dando um exemplo das 100 ovelhas, né? Uma parábola muito conhecida. Fala que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 em segurança no aprisco e ele foi atrás da ovelha que estava perdida. Quando fala da ovelha, é um pouco diferente do filho. Por quê? O filho decidiu sair. Então ele carrega ainda um certo peso sobre isso. E ele precisa passar principalmente por um processo de arrependimento, né? Agora, existem pessoas que se perderam por não ter ainda o conhecimento e a firmeza necessária. Porque quando fala de ovelha, as ovelhas são animais muito frágeis. As ovelhas não são animais que conseguem viver sozinhas, elas têm uma dificuldade de sobrevivência nos ambientes. Então, normalmente a ovelha é um animal de rebanho. Você não vê quase ovelha que vai viver sozinha. Você vê outros animais que talvez hoje estejam até um pouco domesticados, mas conseguem sobreviver fora de um cuidado humano. Mas as ovelhas, sempre que você vê ovelha, você vê que tem alguém cuidando delas. Não tem como uma ovelha sobreviver. Bode, cabra sobrevive, mas ovelha não. Ovelha não sobrevive. Ela é muito frágil, ela não tem uma defesa natural, ela tem muitos predadores, ela não sabe se virar sozinha. Então, aqui essa parábola fala de pessoas que se perdem pela sua fragilidade, que precisam ser acompanhadas, mas por algum motivo essa ovelha se perdeu. Então, o pastor sabe que essa ovelha, ela não vai sobreviver muito tempo sozinha em algum ambiente. Então, o pastor vai correr atrás dela para trazê-la de volta, porque ela é frágil. Então, existem pessoas que ela não é que ela quis se afastar, ou que ela quis desviar, que intencionalmente ela fala assim, não, agora eu não quero mais ir para a igreja. Mas essas pessoas são aquelas pessoas que por algum motivo, alguma distração, alguma situação qualquer, a pessoa começou a parar de vir, em algum momento não veio mais, e depois parece que ela não consegue mais, ela pensa em ir para a igreja e não consegue mais. Não sei se algum de vocês já viveram essa realidade, se afastaram da igreja, e você tinha vontade de vir para a igreja, parece que tudo dava errado, você não conseguia voltar para a igreja. Mas eu conheço várias pessoas que pensam, puxa, eu já ensaiei voltar para a igreja várias vezes. Já atendeu pessoas que falam, nossa, olha, todo final de semana eu me arrumava para ir para a igreja, chegava na hora, não sei, acontecia um negócio, alguém ficava doente, me dava um desânimo, acontecia, chegava uma visita, não sei, uma perturbação, né? O pastor que já atendeu gente aqui sabe. A gente ouve muito isso, e não é desculpa, é verdade. Então existem pessoas que elas precisam ser acompanhadas de perto, e elas têm que ser buscadas mesmo. Então a gente vai nesse processo nosso de buscar pessoas,
Você vai encontrar pessoas que estão desesperadas, falando com Deus, dizendo: Senhor, eu queria voltar, mas eu não sei como é que eu faço. E aí você vai dar uma palavra para essa pessoa vai ficar feliz em ser convidada para vir para a igreja. E ela vai vir. Ela está esperando já. Deus já está tratando com ela, igual o filho pródigo. Só precisa saber que tem um pai esperando. O nosso papel para essas pessoas é dizer: olha, é um encontro dos filhos, o pai está te esperando. Você é filho também, então essa pessoa vai querer voltar rápido. Agora, existem pessoas que, se você não ficar com ela, conversando, motivando, dizendo: eu vou passar na sua casa, vou te levar, ela não vem. Ela não consegue vir sozinha. Né? Tem a canção das 100 ovelhas, né? Muito conhecida. Hoje em dia já não se canta tanto, mas a gente que já tem alguns poucos anos na igreja, já ouviu muita canção das 100 ovelhas, né? Ele fala, né? Colocou em seus ombros e ao redil voltou. Algumas ovelhas você vai ter que colocar no ombro e trazê-las para a igreja de volta. Tem umas que, quando você falar, ela vai chorar, ela vai se emocionar, mas eu quero ir. E ele vem mesmo. Mas tem gente que você vai ter que ir lá buscar ele. Ele até quer vir, mas ele não consegue. Então você vai ter que ir lá e vai ter que ajudar essa pessoa. A partir do momento que você se apresentar, essa pessoa vai precisar de uma atenção. Você vai perceber pela conversa dela, que ela vai precisar de uma atenção, outras conversas que vão mantê-la com fé. E você vai falar: eu vou passar na sua casa domingo de manhã e vou pegar você lá. Você vai comigo lá. Entendeu? Ou vamos junto de ônibus, ou vamos dividir um Uber, ou então eu vou passar de carro e vou pegar você. Se ela tem carro, eu vou passar aqui para a gente ir buscar junto. A gente vai precisar fazer isso. Né? Eu sei que isso vale para outras coisas também, vale para quem não é crente também, né? Mas estou falando agora dos afastados, dos desviados. Porque tem gente que precisa de um acompanhamento de perto, para ele poder sobreviver, senão ele não sobrevive. Não a fé dele vai embora rapidinho. Ele precisa de gente por perto. Tem gente que ele tem uma firmeza, uma segurança, então ele não precisa de gente o tempo todo em cima dele. Quando ele decide. Mas muita gente não é assim, tá? Vamos lá, continuando aqui. Agora é Tiago, não é isso que eu estou lendo aqui, né? É isso mesmo? Tiago também reforça essa missão. Meus irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículos 19 a 20. Neste mês de maio precisamos entender: a presença manifesta gera um amor que busca os filhos afastados. Quem anda perto de Deus passa a amar como Deus ama, e quem ama luta para ver vidas restauradas novamente na casa do Pai. Então, irmãos, Tiago está falando de pessoas que se desviaram da verdade. Quem é Tiago? Esse Tiago não é o apóstolo. O apóstolo Tiago não escreveu nenhuma carta, porque ele morreu, foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Lá em Atos, quando a igreja está começando a florescer em Jerusalém, Tiago foi morto pelo rei Herodes, morto à espada, né? Pelo rei Herodes. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele se torna o pastor de Jerusalém, porque a base, vou usar um termo aqui, a sede mundial era em Jerusalém. Então você tinha os apóstolos viajando por muitos lugares por Israel e por outros lugares e voltavam para aquela base. Você tinha Paulo e outras pessoas viajando por outras partes do mundo, né? Às vezes iam a Jerusalém, mas era menos, mas estavam pregando fora do território de Israel. E Tiago era o pastor da igreja local. A igreja não é uma igreja tão antiga assim, mas era uma igreja que já tinha aí algumas décadas quando Tiago escreve. Então, ele fala
ele fala de pessoas desviadas. Que esse desviado aqui não é um judeu desviado do judaísmo como Jesus está falando. Esse desviado aqui é o desviado crente, já evangélico ou cristão. Ele já está falando da realidade de igreja. Quando Jesus falou, a igreja não existia ainda. Ele está falando dos filhos que Deus queria trazer para perto do Pai, e o caminho seria Jesus. Não é? Agora Tiago está falando para cristãos, pessoas que já foram da igreja, seja em Jerusalém ou em outro lugar. Essa carta de Tiago foi escrita para os crentes. Então, nesse momento já existia um grupo de pessoas desviadas. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes nós queremos achar muitos culpados para poder justificar algumas coisas. Irmãos, aqui nós temos como igreja uma liderança, a primeira liderança, Pedro, João, os apóstolos, eram homens de Deus abençoados, mas mesmo assim teve gente que desviou. Porque às vezes a gente fala assim, não, desviou porque, né? Não, desviou porque em algum momento a pessoa aqui diz, tem se desviado da verdade, porque ele escolheu seguir por outro caminho, ele conheceu a verdade, em algum momento ele decidiu ouvir a mentira. Então, irmãos, não vai existir nunca uma igreja perfeita, ou líderes que não falhem ou que não errem, ou que todo mundo, porque aquele líder é bom, todo mundo vai ficar e ninguém nunca vai se desviar. Isso não é verdade. Sempre alguém vai desviar. Isso depende de quem está lá, ou se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se o pastor é bravo, se o pastor é bonzinho. Não, irmãos. Porque tem gente que decide seguir um caminho diferente. É a escolha da pessoa. Tá? É a escolha da pessoa. Porque a gente sabe, não estamos julgando ninguém, irmãos, mas, por exemplo, a maioria de nós que está aqui hoje passou por várias situações que outros irmãos aqui já passaram. Que irmãos que se afastaram passaram. Nós ficamos. Essas pessoas não ficaram. Não estamos aqui para julgar as pessoas, mas eu quero que vocês entendam isso. Então, a gente achou motivo para ficar, a gente achou motivo para sair. Né? Então, o desviado faz parte da realidade de igreja, os desviados. Então, mas o que Tiago está dizendo é o seguinte, meus irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, Tiago está dizendo que vai precisar de alguém para fazer esse processo. Alguém que está firme ajuda quem não está firme. Alguém que está dentro chama para poder o que está fora. Alguém que está caído é levantado por alguém que está em pé. É isso que Tiago está dizendo. Né? Se alguém se desviou da verdade, é que ele diz, e alguém o converter, quer dizer, alguém teve o processo de conversar, de orar, de argumentar, de se esforçar para trazer esta pessoa de volta. Diz assim, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Presta atenção numa coisa. Esse texto está dizendo, a gente tem algumas versões, tá? Desse mesmo texto. Tiago está dizendo o seguinte, que quando você traz um desviado de volta, há uma bênção especial de Deus para você. Aqui diz que há uma multidão de pecados. A gente às vezes acha que está falando da multidão de pecados do desviado, não é isso? Não, mas é nosso. Por quê? Por quê, irmãos? Porque um princípio de perdão de pecados é também perdoar. Um princípio de perdão de pecados também é perdoar. Às vezes, irmãos, nós
temos dificuldade de perdoar as pessoas. E para você buscar alguém que se desviou, você vai ter que deixar de lado qualquer ofensa, qualquer problema, qualquer situação, qualquer raiva, qualquer mágoa. E aqui dá a entender que você talvez vá buscar alguém que você conheça. Porque você vai trabalhar com ela e você vai fazer isso em amor por ela. E aí Deus também vai perdoar você. Porque quando você perdoa, você é perdoado. Isso está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então o perdão de pecados é condicional. Quando eu deixo de julgar uma pessoa que se afastou, presta atenção, eu não julgo a pessoa, eu estou trabalhando para a pessoa deixar o pecado, mas eu não vou julgar a pessoa. Quem julga é Deus. Eu simplesmente estendo a mão e tento trazer essa pessoa de volta à presença de Deus. Não é somente frequentar a igreja, mas ajudar essa pessoa a abandonar a vida errada. Isso me custa alguma coisa. Então eu vou trabalhar com essa pessoa. E para eu poder ter esse esforço, essa dedicação, eu tenho que estar perdoando aquilo que ficou para trás. Perdoa, eu aceito. É exatamente o contrário do filho pródigo. O ofendido na história aqui é o pai. O pai é o ofendido, porque o filho chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança que eu quero viver longe do Senhor. Em nenhum momento o irmão é citado. O pai, a conversa do filho, ele não quer mais ficar com o pai. E pega a herança do pai e gasta. Quando ele volta, o pai o recebe com amor, mas o irmão mais velho se sente ofendido. Então tem muitas vezes que a gente se sente ofendido por alguém que desviou e a gente não tem nada a ver com desviar dele. Mas a gente tem dificuldade de perdoar essa pessoa para voltar. Essa não voltar agora, já fez tanta coisa errada. Já ouviu gente falando assim? Nossa, fulano já fez cara bobagem, agora vai voltar para a igreja com essa cara lavada. Já aprontou todas e agora está aí com essa cara de santinho de novo. Então, Tiago está dando a entender o seguinte: olha, para você trazer uma pessoa de volta, você também tem que abrir o seu coração e perdoar e passar por cima disso, porque o amor vai passar por cima disso. Não é concordar com o pecado, irmãos, mas é perdoar a outra pessoa e trazê-la de volta. Aí Deus também vai liberar bênção sobre a sua vida. Fala bem, irmãos? Há uma recompensa para quem trabalha trazendo de volta o desviado. Há uma bênção, uma recompensa de Deus para quem traz de volta o desviado. É um desafio que nós temos, irmãos. Eu falei para vocês na semana passada que existem tantas pessoas afastadas da igreja. Irmãos, o Brasil é um país que tem sido evangelizado há um bom tempo, há décadas. Não é? O Brasil a igreja evangélica no Brasil começou no século 17 para 18, com poucas igrejas. Século 18, né? Século 18 era. E igreja presbiteriana, igreja batista, que já existiu naquela época. Metodista, né, que começaram a vir para o Brasil, mas eram poucas, foram muito perseguidas e ficaram assim. No advento do século 20, no começo do século 20, Deus deu um mover pentecostal no Brasil, e aí eles começaram a se multiplicar, a crescer, mas mesmo assim ainda demoraram um pouco mais. Na década de 50 para 60 houve o mover das tendas, e aí houve um boom das igrejas pentecostais, com sinais, com curas, com milagres, e a igreja começou a crescer muito rápido. Então, irmãos, há um bom tempo que o Brasil todo tem sido evangelizado. Não vou dizer que todo mundo já ouviu o evangelho, mas uma grande parte do povo brasileiro já ouviu o evangelho. E você tem um grupo de pessoas que nunca fizeram nada, mas você tem pessoas que já foram em igrejas, muitas pessoas foram batizadas, frequentaram igrejas. Você tem gente, aí a gente entra nas duas categorias: as pessoas desigrejadas e os desviados. Eu falava para vocês aqui que, pelas estatísticas,
se juntar os evangélicos que frequentam a igreja hoje, com os desviados e os desigrejados, a gente passa da metade da população brasileira, que deve ser pelo menos uns 60% ou mais da população brasileira, é aquele que já teve acesso ao evangelho de uma forma mais concreta. Então, de ser evangelizado, que teve experiência de vida dentro da igreja. Então, a gente tem pelo menos metade, meio a meio desse povo, metade é o que está na igreja, e a outra metade são os desviados e os desigrejados, se não forem mais. Então existe muita gente que precisa ser resgatada, precisa ser alcançada. Eu sei que a nossa ênfase sempre foi falar com os não crentes. Para que eles tenham a oportunidade de ouvir o evangelho. E é verdade, vamos continuar fazendo isso. Mas nesse momento, a direção que nós recebemos de Deus para a igreja, quando eu falo nós, somos a nossa liderança, eu faço parte da igreja e o que a liderança passa para a gente compartilha com vocês também. A necessidade de fazer um mover, de estender as mãos para pessoas que estão desviadas e afastadas. Porque às vezes a gente fica somente correndo atrás de quem não é da igreja, quem nunca foi de igreja, e esquece que Deus tem filhos fora da casa e que precisam vir para Ele. Desses filhos, estão incluídos os nossos, da casa, da denominação, e outros de outras denominações. Irmãos, durante a pandemia, houve um acréscimo muito grande e muito rápido de pessoas que saíram da igreja. Naí a gente vai ter desigrejados e desviados. Tem gente que já aproveitou a pandemia, estava sem pastor, sem liderança, para poder viver a vida louca, Já estava com o pé para o lado de lá, aí se jogou de vez. E tinha gente que se sentiu sem cobertura, desmotivado, a princípio acostumou com a ideia de não ir para a igreja, e por lá ficou mesmo, que são os desigrejados. Independente disso, irmãos, o número de afastados da igreja foi muito grande. A nossa igreja aqui local, ela está fora da curva nessa questão. Que essa igreja, ela manteve, não vou dizer todo mundo, mas manteve uma grande parte dos membros na igreja. Porque a gente tinha célula, a gente ainda manteve culto, Vocês lembram que o bispo Sérgio fazia cultos, De oração, lembra? De oração, lembra? A polícia bateu, a igreja fechada, a gente lá fazendo reunião, a polícia bateu lá para ver o que estava acontecendo, Um vizinho passou lá e pegou a gente, Mas os policiais só bateram lá e falaram, pode continuar, o policial lá, a gente veio só para cumprir aí. Mas os policiais entenderam, que era necessário a igreja continuar. Então, a gente não teve tanta perda durante a pandemia. Mas, irmãos, a gente conhece relatos de igrejas grandes que fecharam. Quando eu falo fechou, não é fechar na pandemia, acabou a igreja. Várias igrejas fecharam as portas, pequenas e grandes, fecharam as portas, acabou a igreja. Teve igreja que perdeu 50% dos crentes. Depois que terminou a pandemia, os crentes não voltaram mais. Sumiu esses crentes, não quiseram voltar mais. Então, irmãos, há um desafio como igreja para nós de restaurar, de resgatar essas pessoas também. Por quê? Porque eles são filhos. Talvez a pessoa não entenda essa ênfase toda que a gente está falando sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você pensar comigo. Tá? Não é para você me responder, mas para você pensar. Eu não sei a realidade de todos vocês aqui, conheço de alguns. Mas a maioria de nós tem alguém da família que já foi da igreja e hoje não está mais. Eu pergunto, se essas pessoas da sua família quisessem voltar, você fala, não, a gente não está correndo atrás de desviado não, a gente só quer ganhar novo. Você ia fazer isso? Não? Sério? E por que a gente não quer fazer com os outros? Só porque não são nossos filhos de sangue, não são nossos parentes? Ou nossos amigos? Se é um conhecido nosso, um amigo nosso, um familiar nosso, a gente quer que volte, não é assim, não? Mas fulano tem um monte de coisa errada. Não, mas ele é filho de Deus, tem que voltar. Mas tem fulano lá, lembra aquele sem vergonha? Ele fica longe, Não é seu pai
familiar, não é seu amigo, não fazia parte do seu grupo lá na igreja, aí pode ficar desviado. Gente, assim, a gente da igreja tem que parar com certas hipocrisias, né? Entendeu? Não, irmãos, Deus quer salvar as pessoas, Deus quer os filhos de volta na casa. A gente sabe que existem alguns filhos que eles só vão voltar quando eles mesmos decidirem. A gente já sabe isso. Você vai falar com alguns, eles vão falar que não querem, e tudo bem. Mas eu garanto para vocês que vocês vão encontrar muitas pessoas que vão ficar muito felizes com o convite. Tem gente que vai chorar e vai dizer muito obrigado. Eu estava falando com Deus que queria voltar e não sabia como voltar. Ainda bem que você falou comigo. Eu precisava muito que alguém falasse. Eu pedi para Deus mandar alguém falar comigo. Pode ter certeza disso. Você vai ter mais sim do que não nesse caso. Porque, irmãos, quem conheceu a Deus de verdade vai sempre ter por mais problema que essa pessoa enfrentou na igreja, ele vai ter alguma coisa muito poderosa guardada dentro dele. A experiência que a gente tem com Deus é marcante. Existem pessoas que eles querem voltar, mas não conseguem. Por quê? Porque há forças do mal que não querem que ele volte. Às vezes ele se enredou num pecado, ou às vezes o demônio que antes o oprimia, e essa pessoa se afastou, às vezes não foi para viver uma vida louca, ela acabou se afastando, enfraquecendo, e agora ela não consegue voltar, porque aquele mal do passado agora fica segurando a pessoa. Por isso nós vamos fazer 21 dias de jejum e oração, para poder quebrar essas barreiras. Então, como é que vai funcionar? A gente vai começar esse jejum no dia 25, só confirmar, gente, eu anotei aqui, mas não está meu papel aqui, é 25 mesmo, né, gente, no calendário, para dar 21, né, até 14 de junho, é isso mesmo, 25 é uma segunda-feira, tá? 25 vai ser antes da celebração, tá? Porque a celebração vai ser exatamente no último dia do mês, que é 31. A gente vai ter um culto dia 24, domingo, porque esse maio a gente tem 5 domingos. A gente teve ontem, dia 10, ontem não, né? Segunda-feira, domingo, dia 10. Esse domingo agora é 17, o outro é 24, e aí o outro da celebração é 31. Então a gente vai ter no dia 25, que é segunda-feira, 21 dias até o dia 14. Então eu já mandei confeccionar as pulseiras nossas, então ela vai ter o dizer, né? Eu sou filho, vai ter o logozinho da nossa igreja, bonitinho, tá? Pulseiras de borracha silicone, né? Bem bonitinho, uma coisa bem legal, não é uma coisa esquisita, tá? É uma pulseira com qualidade. E a gente vai orar, jejuar, a gente vai começar a pedir a Deus direção sobre quais pessoas nós queremos trazer. O conselho, quem estava na quarta-feira passada aqui, que conseguiu assistir o vídeo, o Senhor Moisés falou, olha, o desafio é que cada crente trabalhe para trazer um. Talvez alguém consiga trazer 2, ou de repente ele fala, eu vou trazer às vezes são pessoas que estão juntas da mesma família, né? Ou até 3 pessoas, não se comprometa com muita gente que de repente não dá certo. E também a questão de trazer não é só trazer para o domingo no culto, é trazer e acompanhar a pessoa. Porque como eu falei, essa pessoa precisa ser acompanhada num processo para se encaixar de novo, para fazer talvez algumas coisas que ela não fez ainda, enfim, ela tem que entrar dentro de um processo. Tá? E aí, cabe a nós que estamos trazendo essa pessoa, dar esta atenção para ela, né? Então, o ideal é que se a gente conseguir, em nome de Jesus, que cada crente da igreja esteja comprometido em orar por uma pessoa, e batalhar por essa pessoa, e conseguir trazer essa pessoa, imagine, irmão, que bênção que seria, hein? Já imaginou a nossa ceia aqui? A gente conseguiu trazer, sei lá, muitas pessoas, centenas de pessoas, tudo junto. Imagina o tamanho que vai ficar essa ceia. Quantas pessoas a gente consegue trazer? Talvez você não consiga trazer naquele momento da ceia, mas você tem um domingo à noite na igreja,
E o que nós queremos fazer não é uma campanha que acaba dia 14 de junho. É um princípio que a gente quer adotar de continuar trabalhando e trazendo pessoas afastadas de volta. Então, talvez uma parte você consiga trazer no dia 14. Você vai se esforçar para trazer, que vai ser um culto especial, uma ceia diferenciada para este momento. Mas a gente vai continuar ainda, talvez aquela pessoa naquele dia não consiga vir. Mas ela vem outro dia, ou vem domingo à noite lá no culto, lá no bairro, ou ela vai vir no outro domingo, a gente vai continuar fazendo. Fala amém? Só para você entender. Então, a gente pode, irmãos, ter um avanço muito grande na igreja, assim, dentro de um mês. Um crescimento, um avanço. Deus restaurando muitas vidas na igreja, na obra de Deus. É uma grande oportunidade, irmãos, da igreja trazer os filhos de volta, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, a gente está orando, programando isso. A gente vai, durante o jejum, a gente vai entregar para você a pulseira, tá? E aí você vai ver, quer uma, quer duas, ou máximo 3, tá? Mas o ideal é que cada um de nós, pelo menos, fique com uma pulseira. E essa pulseira a gente vai dar para essa pessoa. A gente vai orar e pedir um momento para a gente falar com ele. A gente vai depois falar um pouco sobre essa abordagem, o que a gente vai falar, abordagem sobre o que falar. Mas a ideia é dizer para a pessoa assim, olha, fulano, isso não é evangelismo de rua, tá? Isso é para pessoas com quem você tem algum tipo de proximidade. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, um colega, no trabalho, ou vizinho, enfim, pessoas que você tem acesso. Então você vai chegar a pessoa, fulano, olha, eu estou orando e jejuando por você, porque você também é um filho de Deus, eu queria te dar um presente. E aí vai dar para você, põe no braço aí, você é um filho de Deus também. Estou orando por você, Deus quer te abençoar, Deus quer restaurar a sua vida, Deus te ama muito, Ele quer com você. Participar com a gente de um encontro especial dos filhos de Deus, e você é filho de Deus. Entendeu? Então a gente vai trabalhar esse conceito, falando de uma forma resumida aqui para vocês entenderem. Então haverá um momento de abordagem. Então a gente vai estar jejuando, orando, dentro de um propósito, para que Deus nos dê graça para conseguir falar com essa pessoa que ele tem uma janela de oportunidade. O que é uma janela de oportunidade? Quando uma pessoa está afastada de Deus, seja desviada, enfim, está afastada. Existe muita batalha espiritual na mente dessa pessoa. Alguns lutam com o pecado, alguns lutam com o problema que ela viveu na igreja, e aquilo fica remoendo dentro dela, daí ela não quer voltar. Né? E tem gente também pensa em voltar, mas se sente envergonhado, enfim. E são muitas as coisas que batalham na mente da pessoa, e isso tem fundamento espiritual. Então, quando a gente começa a orar e jejuar, a gente começa a ter batalha no mundo espiritual. E aí você vai orando, os anjos de Deus vão começar a trabalhar para quebrar essa barreira na mente dessa pessoa, para abrir uma janela de oportunidade. O que é uma janela de oportunidade? É um momento em que você fala com essa pessoa e ela tem a sua mente liberada da influência demoníaca. Isso é chamado de janela de oportunidade. Então, quando você lança a palavra, você lança a semente ali, aquele momento há um desbloqueio. Por quê? Porque os anjos estão trabalhando, os anjos de Deus estão trabalhando ali, quebrando aquela barreira. Então há uma grande possibilidade daquela semente germinar. Por quê? Porque ela caiu em solo fértil. E ali, vou usar conforme a parábola, os anjos estão tirando espinho, estão tirando pedra, estão tirando tudo para poder a palavra cair na boa terra. É por isso que tem que jejuar, tem que orar, tem que entender o momento de Deus para fazer aquilo. Então, agora pense. Vamos falar de mundo espiritual agora. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, está acontecendo em milhares de pessoas, com milhares de pessoas. A Casa da Bênção está fazendo isso, não vou dizer todas as nossas igrejas de Casa da Bênção, mas uma grande parte delas está fazendo. Então, irmãos,
são milhares de crentes orando e jejuando, pedindo a Deus. E nós somos unidos no mesmo propósito. Então, é como a gente formasse uma grande rede espiritual. Cada intersecção, cada nó dessa grande rede é um crente orando e jejuando. Então, quanto mais crente orando e jejuando, mais forte nós ficamos no mundo espiritual. Por isso que a gente não pode, a gente tem que aproveitar esse momento em que as igrejas estão fazendo. Por quê? Porque nós estamos reunidos no mesmo propósito. Então a gente está conectando a nossa igreja aqui com as suas extensões, está se conectando, por exemplo, com o pastor Claudinho, com as extensões dele lá do Jabaquara, o pastor Diego, que tem igreja em São Bernardo e também aqui na região do Mogiano, né? Ele tem ali Poá, Ferraz, Suzano, algumas para esse lado, Taquera. Então, irmãos, só juntando as lideranças que nós temos aqui, com o pastor Claudinho e com o pastor Diego, já são 50 igrejas. 50 igrejas. Se cada igreja tiver 20 crentes orando, uma pela outra, já são 1000 pessoas orando. Agora, se 2 ou 3 já tem força, imagine 1000. Imagine 2000, imagine 3000 pessoas orando. Eu estou falando só dessas. Por que eu estou falando dessas? Sabe por quê? Porque eu, o pastor Claudinho e o pastor Diego estamos fazendo juntos. A gente mandou fazer a pulseira junto. Então a gente conversou, a gente está trabalhando junto. Nós 3 que somos superintendentes. Mas fora isso, tem várias outras igrejas aqui em São Paulo e no Brasil todinho. Agora imagine, nós somos 1.800 igrejas. Se 500 igrejas estiverem com, 20 pessoas, nós já temos 10.000 pessoas orando e jejuando pelo mesmo propósito. Ficou pesado, não ficou? Sentiram? Eu vou de 500 só. Entenderam a força disso? A força desse momento? Então agora é a hora de você estar orando especialmente por alguma pessoa, por alguma situação, talvez uma família que já está no seu coração, talvez você já ora por ele faz tempo, você sente falta. Enfim, ou são pessoas do seu convívio que não foram da nossa igreja, mas pessoas que você convive, você fala, puxa, fulano está afastado de uma pessoa tão gente boa, tão amizade com ele, uma família vizinha minha. Então, irmãos, não vamos trazer aqui só quem é da nossa igreja de volta, a gente vai procurar quem Deus está colocando no nosso caminho, são as pessoas que a gente vai procurar trazer. Fala amém, irmãos? Então, é um grande evento no mundo espiritual. Então nós precisamos estar envolvidos nesta campanha de oração, de jejum, e vamos trabalhar segundo a indicação que recebemos. Vamos estar falando sobre isso várias vezes, reforçando os argumentos, os princípios bíblicos e quebrando isso, irmãos. E dentro do que nós falamos aqui hoje, eu quero encerrar minha palavra para a gente poder orar. Eu quero que você peça a Deus para tirar do seu coração qualquer barreira quanto a isso. Porque, irmãos, eu acho que talvez o pior erro que a gente pode cometer dentro dessa realidade aqui é nos tornar pessoas que julgam os outros como o irmão mais velho. Acho que é a pior condição que a gente poderia ter. É se posicionar como um filho mais velho que não se alegra com a volta de um irmão. Que não se alegra. Independente de quem foi o que fez, se é filho de Deus, Deus quer de volta, é dele. Então ele está trabalhando para isso, ele trouxe isso para nós. Então a gente tem que orar para quebrar isso, porque a gente vai conversar com as pessoas, talvez as pessoas nos façam lembrar de coisas que a gente não gostaria de lembrar, ou vão usar argumentos talvez até pesados, mas que isso não afete o nosso coração, e que a gente possa estar preparado para abraçar essas pessoas com amor e com carinho, e saber que vale a pena orar e jejuar por elas, primeiramente porque são filhos de Deus, e segundo, que quando eu faço isso por elas, também Deus me abençoa. Quando eu faço alguma coisa por um filho de Deus, eu sou abençoado. Vocês sabem disso, qualquer coisa que vocês fizerem para o bem do filho, alguém fizer qualquer coisa boa para um filho seu, você não fica feliz? Ganha o seu coração, não ganha? É a mesma coisa. Esses irmãos e irmãs que estão afastados, desvejados ou desviados, são filhos de Deus.
e Deus os quer de volta. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Lógico que é a escolha da pessoa, mas pela vontade de Deus é que ninguém se perca, que nenhum se perca. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu preciso também, irmãos, da ajuda de vocês, com mais irmãos da igreja. Uma boa parte de vocês são líderes, né? Alguns são líderes que lideram um grupo, uma série, e alguns de vocês têm uma liderança natural. Pessoas conversam com vocês, tem alguns irmãos e irmãs que sempre conversam com você, pedem conselho para você, né? Tem uma proximidade com você. Eu peço para vocês, em nome de Jesus, nos ajude a aumentar o máximo de pessoas possíveis dentro desta corrente. Eu falei, se cada igreja nossa conseguisse, tivesse 20 pessoas, já é um número legal. Agora imagine se a nossa média for cada crente conseguir trabalhar com uma alma. Uma alma. Imaginou que força que nós teremos? Que bênção que nós teremos? Já pensou no ambiente espiritual que nós teremos? Já pensou na alegria de Jesus com a gente, como igreja? Já pensou na alegria de Jesus na gente como igreja? Fala, puxa, meus filhos foram atrás, os meus filhos estão correndo atrás, eu vou abençoar muito eles. Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é acolher, é receber, é tratar, é cuidar, é ajudar, né? Esse é o papel da igreja. Então vamos orar, não só para que a gente esteja envolvido, mas que a gente consiga trazer os irmãos todos para dentro, né, dessa grande corrente aí. Vão aumentar a nossa probabilidade como igreja de ter todo mundo pelo menos trazendo uma pessoa. Todo mundo orando pelo menos por uma pessoa. Tem irmãos que vão trazer mais que um, dois, vão buscar 3, mas vamos tentar que todos os irmãos. E eu peço que nas conversas que nós tivermos, é sempre normal os irmãos aqui conversar um com o outro, tal, que você incentive, né? E que você me ajude a quebrar essa barreira que às vezes alguns crentes têm na igreja com pessoas desviadas, né? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e pedimos a direção do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Pai, o Senhor tem nos conduzido a um processo, Senhor, de recuperação, de trazer de volta, de resgatar as vidas perdidas, as pessoas que se afastaram da Tua presença, seja por um pecado, ou por fraqueza, ou por um escândalo, ou por um maltrato, não sei qual foi o motivo, Senhor, mas são pessoas que estão afastadas da Tua presença. Algumas ainda mantêm algum princípio religioso, outras se desviaram, estão vivendo o pecado, e algumas estão vivendo até pior do que viviam anteriormente, antes de Te conhecer, Senhor. Mas em nome de Jesus, que o nosso coração não seja um coração de julgamento, nem de acusação, mas que o nosso coração seja um coração de acolhimento, de amor, de perdão, de restauração. Pai, em nome de Jesus, que esse mal que dominou o coração do filho mais velho não venha dominar o nosso coração, mas o Teu amor esteja em nós, Senhor, para que possamos estar buscando e trabalhando para trazer pessoas afastadas de volta da Tua presença. Em nome de Jesus, nós quebramos as barreiras, os impedimentos. Pai, levanta essa igreja e cada crente, Senhor, que seja desafiado, Senhor, incumbido de trazer pelo menos uma pessoa de volta para a Tua casa, seja pessoas que já foram desta casa ou de outras casas, mas que venham aqui para a Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que isso venha movimentar o mundo espiritual, venha abençoar cada crente, dando, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, sabedoria sobre o que fazer, sobre o que falar, dando, Senhor, uma unção do mundo espiritual, uma autoridade do mundo espiritual para falar, para evangelizar, para argumentar com essas pessoas e fazer este convite, em nome de Jesus, que as barreiras do coração das pessoas caiam. O Senhor já sabe quem serão os nossos alvos, o Senhor já tem colocado no coração de algumas pessoas, Senhor, pessoas e famílias que precisam ser resgatadas. Em nome de Jesus, nos dê sucesso nessa empreitada. E no dia 14, e a partir do dia 14, nós
tenhamos um grande movimento de trazer filhos de volta para casa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser.